Boa tarde, galerinha. Vamos dar início a mais uma aula do canal Detonando Exatas, aula de matemática arretada, e o assunto hoje é sistemas do primeiro grau. Então vamos lá? Sistema do primeiro grau. O que eu entendo por sistema? Vai ser uma relação de duas ou mais equações, tá certo? No nosso caso aqui eu vou trabalhar só com duas equações. Então, para mim achar a solução, se eu tenho duas equações, eu tenho que ter duas variáveis. Eu não posso ter duas equações com três variáveis. Vai tornar uma equação, um sistema impossível de resolver. Primeiro grau, por quê? Porque as equações que estão sendo relacionadas são todas do primeiro grau. Então, o sistema do primeiro grau é uma relação entre duas ou mais equações, como eu já falei anteriormente. E no caso, se eu tenho duas equações, eu tenho que ter duas variáveis. Se eu tenho três equações, eu tenho que ter três variáveis. Há três métodos, né, de resolver o sistema. O primeiro método é o da adição, o segundo método é o da comparação e o terceiro método é o da substituição, que é o mais comum, o mais utilizado. Então vamos lá, o exemplo. O primeiro método da adição, né, nós temos essas duas equações, né? Equações, porque tem variável e tem igualdade, beleza? Então, o primeiro passo, como é o método da adição, eu vou ter que arrumar algum jeito de fazer com que, quando eu adicionar a primeira equação com a segunda equação, uma variável desapareça. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a equação número 2 e multipliquei tudo por menos 2. Multipliquei tanto o primeiro membro por menos 2, quanto o segundo membro por menos 2 para manter a igualdade. Então, ficou menos 2x menos 6y igual a menos 30. Aí o que eu faço? Agora eu adiciono a equação número 1 com a nova equação número 2, né? Aí perceba que o zero desaparece, né? O x desaparece, ficando menos 2y igual a menos 20. Eu encontro a variável y, né? Lembrando que na divisão eu tenho o jogo do sinal, menos com menos dá mais, né? 20 dividido por 2 dá 10. Então y igual a 10. Aí o que eu faço? Eu pego o y e jogo em qualquer outra equação. No caso aqui eu peguei a equação número 2, que era x mais 3y igual a 15. O mais 3y passa para o outro lado, menos 3y. Então ficou 15 menos 3, que multiplica 10. Então x igual a 10. Beleza? Pelo segundo método, né? É o mesmo exemplo, tá? Só que vai diferenciar o quê? Que agora eu vou isolar. Antes eu fiz uma multiplicação e adicionei, né? Aqui não, aqui eu vou isolar uma variável, no caso foi o x, tanto na equação 1 quanto na equação 2. Ficou desse jeito, ó. Aí o que eu faço? X é 10 menos 4y dividido por 2 e x também é 15 menos 3y. Agora basta eu igualar as equações e encontrar minha primeira variável, que no caso vai ser o y. Perceba, o 2 está dividindo, passa para o outro lado com operação oposta. Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 2 que multiplica 15 menos 3y. Então, vai ficar 10 menos 4y igual a 30 menos 6y. Joga o y para o outro lado, está negativo, passa para o outro lado positivo. O 10 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, ficou 2y igual a 20, y igual a 10. Agora que eu achei a variável y, eu posso jogar em qualquer equação. Pegando a equação 2' então ficou x igual a menos 15. E por fim, o terceiro método mais utilizado, né, o método da substituição. De novo, o mesmo exemplo, tá? O que a gente percebe? Eu isolo, na comparação eu isolava as duas equações, né? Eu pegava a variável das duas equações e isolava. Aqui não, eu só vou isolar a variável de uma equação. Que no caso eu isolei aqui foi o x da equação número 2, né? Você pega o que você achar melhor. Eu estou fazendo aqui o que eu acho melhor. Aí beleza, né? Já fiz isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra equação e onde tiver x eu vou substituir, ó. Então ficou na equação número 1 é 2x mais 4y igual a 10. Então ficou 2 que multiplica 15 menos 3y, que foi o x que eu isolei, né, na equação número 2, mais 4y igual a 10. Faço a propriedade distributiva, ficando 30 menos 6y mais 4y igual a 10. Menos 6y mais 4y dá menos 2y. 10 igual a 10, né? Menos 30. Então ficou y igual a menos 20. E o menos 2 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Jogo do sinal na divisão, menos com menos dá mais. 20 dividido por 2 igual a 10. Resolvi a equação, depois é só jogar de novo na outra expressão e achar o valor de x. Se eu não tiver certeza de que eu acertei, eu posso fazer do mesmo jeito da equação. Eu posso fazer a verificação. Então, na equação 1 ficou 2 que multiplica menos 15
mais 4 que multiplica 10 e tem que ser igual a 10. O que nos dá, né? Ó, porque 2 que multiplica menos 15 dá menos 30. Mais 4 que multiplica 10 dá 40. Menos 30 mais 40 igual a 10. E na equação número 2, x mais 3y igual a 15. X é menos 15. E o y é 10. Então, menos 15 mais 30. Menos 15 mais 30 igual a 15. Perceba que para dar certo a solução, tem que ser válido a resposta tanto na equação 1 quanto na equação 2. Por hoje é só, galera. Boa tarde. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Valeu, bons estudos. Abraço do professor Lucas. Valeu!